Muito boa tarde a todas e todos. Estamos agora dando início a mais um debate vinculado ao ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa e Direitos Humanos no século XXI, em perspectiva interdisciplinar, que vai até o dia 18 de dezembro. O ciclo discute temas como democratização do acesso e permanência na universidade, luta antirracista, direitos indígenas, tecnologia e ensino online, exclusão digital, academia e movimentos sociais, decolonização do pensamento, feminismos, interdisciplinaridade e saberes de negras e negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, imigrantes, refugiadas, africanas, árabes, pessoas com deficiência, pessoas trans, não binárias e LGBTQIA+. Perspectiva de gênero e culturas urbanas, rurais e periféricas, para que sejam escutadas e para que suas narrativas, saberes, temáticas, vivências e experiências de opressões e violências diversas, epistêmica, física, ecológica, bem como de resistência, autonomia e empoderamento, sejam incorporadas pela universidade e valorizadas em espaços acadêmicos e extra-acadêmicos. Organizado por 4 núcleos de apoio à pesquisa da USP, NAP Brasil-África, NAP Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, Centro de Estudos Ameríndios, SESTA, e Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído, NAPLAC, com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e coordenação geral do professor Paulo Daniel Fará. O ciclo foi elaborado da concepção do formato à diversidade dos convidados participantes, com o objetivo de ampliar as trocas, os diálogos e o compartilhamento horizontal de conhecimentos dos integrantes dos NAPs, e entre esses, diferentes universidades, nacionais e estrangeiras, e diversos setores da sociedade civil. Meu nome é Pedro Henrique, Dona de Paula, eu sou estudante de graduação e faço parte do programa Aprender na Comunidade, que beneficia diversos projetos de diálogo entre a universidade e a sociedade. Eu também integro o grupo de pesquisa Temáticas, Narrativas e Representações Árabes, Africanas, Asiáticas e Sul-Americanas e de Comunidades Diaspóricas. Hoje teremos o debate Programa Aprender na Comunidade, da Pró-Reitoria de Graduação da USP. E iniciando esse debate, eu gostaria de dar as boas-vindas e passar a palavra ao professor doutor Edmund Chada Baracá, pró-reitor de graduação da USP. Boa tarde, professor. Microfone, professor. Boa tarde, Pedro Henrique, professor Paulo Fará. É um prazer muito grande representarmos aqui a professora Maria Vitória e eu, a Pró-Reitoria de Graduação. Muito, para nós realmente é muito importante participar desses debates que estão ocorrendo no ciclo Universidade em Transformação, que vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, a quem eu parabenizo por apoiar ações desse tipo. Parabenizo, em especial, meu caro amigo, o professor Silvio Canuto, e a oportunidade de trazer esse programa que é considerado de grande importância para a Pró-Reitoria de Graduação. Quando nós assumimos a Pró-Reitoria, em março de 2018, dentro dos 3 eixos que a reitoria estabeleceu como eixos mestres da gestão, um deles, além da inovação, valorização de recursos humanos, um deles era a relação com a sociedade. Dentro desse eixo, nós tínhamos um programa que se baseava muito em 2 ações que nós já conhecíamos. Um programa da Faculdade de Medicina, da onde venho, São Paulo,
que é o programa Bandeira Científica, e o outro programa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da onde vem a nossa pró-reitora adjunta, a professora Maria Vitória, programa Migrar. Então, nós pensamos num programa onde pudesse haver interação do estudante de graduação da Universidade de São Paulo, exemplo aqui, o Pedro Henrique, Dona de Paula, interagindo com vários lados, com uma interface muito grande com a sociedade. De início, eu gosto sempre de contar isso, o nome que nós tínhamos era ligado a São Paulo, tinha o Bandeira Científica da Faculdade de Medicina, que envolve 10 unidades da USP, ele tem uma multidisciplinaridade muito grande, uma transdisciplinaridade muito grande, seria o Bandeirante, seria o nosso programa, mas aí por uma série de motivos, nós acabamos mudando para aprender na comunidade. Mostrando bem, eu acho que a Pró-Reitoria foi muito feliz na escolha desse nome para o programa, porque ele mostra realmente a interação, não é uma atividade de extensão. O estudante faz uma interação grande com a comunidade, mas ele leva o que ele aprendeu durante o seu curso para beneficiar a comunidade. Então, esse é um ponto forte do programa, que vai ser um pouco mais esmiuçado em seguida pela professora Maria Vitória, mas é o aprendizado, envolve o aprendizado do nosso aluno e a interação com a comunidade. Só para todos terem uma ideia, nós lançamos a primeira edição do Aprender na Comunidade 2018-2019. Nós tivemos 147 projetos inscritos, dos quais 107 foram aprovados. Nós disponibilizamos naquela ocasião R$1 milhão e nós tivemos uma solicitação de quase 5 milhões de reais. Investimos no total, com a colaboração da reitoria, professor Varrão, professor Hernandes, e nós conseguimos investir cerca de 2.300.000 reais na primeira edição. A segunda edição, dado o sucesso e os resultados, sucesso que eu digo em termos de resultado no que diz respeito à transdisciplinaridade. A USP, realmente esse programa mostra a USP saindo do seu casulo e indo de encontro à sociedade, mas com frutos, com resultados para a sociedade. Nós temos aqui 3 programas, que eu vou falar em seguida, que vão ser apresentados aqui, que são dentre o que nós escolhemos, mas podíamos ter escolhidos outros 3 dentro dos 107 em desenvolvimento. A segunda edição foi lançada agora, o resultado saiu há poucos dias. Nós tivemos 201 projetos inscritos, então um aumento substancial, e selecionamos 108 projetos. Entre os projetos que estão sendo renovados e os novos projetos. Investimento a solicitação passou de 6 milhões de reais. Nós quase caímos da cadeira quando vimos o montante de recursos que nós teríamos. Aí, de novo, procuramos a reitoria, professor Varran, professor Hernandes, também colaborando, e nós conseguimos aumentar para quase 3 milhões de reais o investimento, 1,5 milhão da Pró-Reitoria de Graduação e o restante da reitoria. Infelizmente, nós queríamos aprovar todos os projetos que nos foram encaminhados, tanto os projetos novos como os projetos
os projetos de renovação, que a professora Vitória vai mostrar em seguida. Todas as unidades da USP estão contempladas. E como o projeto ele é multidisciplinar, multi-unidades, multicampi, todas as unidades da USP estão contempladas. O IEA, o Instituto de Estudos Avançados, também apresentou um projeto, e o nosso escritório de carreiras também apresentou um projeto. Então, nós temos aqui o projeto liderado pela professora Naomi Nakagawa, que ela vai dizer que é excepcional esse projeto. Projeto do professor Rubens Ricciardi, que vai mostrar também como a música pode atuar, pode interagir com estudantes na comunidade, em comunidades de Ribeirão Preto. Então, nós procuramos escolher um programa da capital, vamos dizer assim, do campus Butantã, podíamos ter escolhido outros, e aqui eu faço também uma menção do professor Paulo Daniel Elias Fará, que ele lidera o programa que foi renovado, que é o curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Refugiados. Esse projeto é também, como os outros dois, mais uma pérola que nós temos dentro do programa Aprender na Comunidade. Então, nós podíamos ter escolhido outros dos 107 que estão vigentes atualmente. Então, é uma satisfação muito grande nós podermos mostrar para a Universidade de São Paulo, dentro desse programa que vocês realizam, a Universidade em Transformação, poder trazer um pouquinho do que nós estamos fazendo na Pró-Reitoria de Graduação. Eu agradeço esse convite que foi formulado à Pró-Reitoria para nós apresentarmos esse programa. É realmente um programa que veio para ficar. Nós estaremos na Pró-Reitoria até, se Deus nos ajudar, até o final do ano que vem, e esse programa seguramente deve continuar em outras gestões. É o que a gente espera. Professor Fará, muito obrigado, e parabenizo mais uma vez o Pedro Henrique. Parabenizando, eu parabenizo todos os estudantes de graduação da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Baracá. Muito feliz, obrigado pela fala. Muito importante tudo que você trouxe para a gente aqui. E agora eu passo a palavra à professora doutora Maria Vitória Lopes Badra Bentley, pró-reitora adjunta de graduação da USP. Boa tarde, professora. Boa tarde, Pedro. Primeiramente, eu agradecer a todos, agradecer o convite para participar desse ciclo de debates da Universidade em Transformação, e é sempre uma felicidade, né, falar sobre o programa Aprender na Comunidade, né. Eu e o professor várias vezes somos convidados para apresentar esse programa e trazer as novidades. E para conversar com vocês, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação, né, para mostrar os dados do programa. Só um minutinho. Eu espero que já esteja disponível para vocês. Sim, estamos vendo. Um minutinho aqui. Bom, então eu vou apresentar, como o professor já deu uma boa introdução, né, o programa Aprender na Comunidade, que tem a gestão criação e gestão da Pró-Reitoria de Graduação.
o professor também disse, né, dentre as diretrizes da nossa gestão, do nosso programa de gestão, a relação com a sociedade, ela foi um ponto muito forte, né, para direcionar nossas ações, os programas da Pró-Reitoria, e o Aprender na Comunidade, ele foi um ponto crucial para isso, tá? A gente se baseou, né, logo no início da nossa gestão, né, o professor Varran disse que a graduação é a vitrine da sociedade, tá? E também nós tínhamos, né, com experiência dos projetos envolvidos na nossa unidade, nas nossas unidades, a comunidade é um laboratório de ensino, e é um laboratório de ensino excelente, que nós não conseguimos reproduzir por mais tecnologia, mais infraestrutura que você tenha numa universidade, o ensino junto a uma comunidade, ele se sobressai. Então, nós pensamos, por que não praticar esses estudantes, né, praticar a futura profissão em uma comunidade e aproximá-lo de uma realidade profissional, tá? E aí, em 2018, nós criamos o programa Aprender na Comunidade, e esse programa tinha como objetivo que os alunos de graduação desenvolvessem atividade de ensino em diferentes comunidades como exercício da sua prática profissional relacionada ao curso. E muitas vezes, esse projeto, ele propiciaria um primeiro contato desses estudantes com a sua realidade profissional. Então, como o próprio professor Baracá disse, o programa Aprender na Comunidade não é somente, né, uma extensão que se está fazendo. Não, é a aplicação do ensino, né, do aprendizado que ele teve junto com a comunidade. Então, isso faz parte da formação desse estudante. E o Aprender na Comunidade, né, qual que é o nosso objetivo? Se o ensino vai ser, esses projetos serão realizados junto a uma comunidade, ele tem uma transdisciplinaridade, é um ensino além dos muros da universidade. E muitas vezes caracteriza-se como um ensino inovador. Então, a gente tem uma interação global de disciplinas, e diversos atores, então você tem envolvimento de estudantes, tanto de graduação como pós-graduação, professores, cursos, unidades e até campos diferentes, sempre atuando dentro de um sistema mais amplo e complexo, que é a comunidade, tá? E aqui a gente tem, né, uma visão, né, que seria essa comunidade, né? Essa comunidade pode ser uma escola, pode ser uma cidade, um bairro, um local de vulnerabilidade, uma empresa, um conjunto, uma população específica, tá? E o Aprender na Comunidade vai fazer essa interação de conhecimentos, de atores, né, no sentido de apresentar a proposta, de atuar junto a essas comunidades e, muitas vezes, modificar a realidade dessa comunidade, como exemplo que nós temos de resultados de diversos projetos do Aprender. E a primeira edição do Aprender, ela foi muito rica, né? Porque vários projetos, os 147 projetos apresentados e depois os 107 projetos aprovados, eles estavam inseridos em diferentes áreas. Praticamente todas as áreas do saber estavam envolvidas nos projetos aprovados. Então, desde saúde, ciências básicas, ensino, área de humanas, as áreas tecnológicas, e muitas vezes essas áreas elas estavam integradas. Um projeto, por exemplo, submetido por uma unidade de saúde, envolvia outras unidades da humanas, da tecnológica e da básica também nas suas propostas, tá? Então, é muito rico a amplitude, né, de atuação desses projetos. E aqui a gente já tem, né, muitos projetos, eles já estavam acontecendo. Eu acho que o programa Aprender na Comunidade fez com que essas ações, né, a exemplo desses projetos que estão agora nesse debate, participar de um contexto maior junto à universidade, né, uma estrutura maior.
E os orçamentos, 2,3 milhões, 107 projetos aprovados. Esses projetos contemplaram cerca de 258 bolsas para estudantes de graduação e em todas as áreas de conhecimento, com participação de 90% das unidades e institutos da USP. Nós fizemos por meio dos relatórios apresentados pelos projetos, nós já temos alguns resultados muito interessantes, né? O envolvimento de 3.895 estudantes de graduação nesses projetos, um total de pessoas impactadas diretamente na comunidade, 55.823, e indiretamente, né? Porque muitos desses projetos, eles implementaram algumas ações que futuramente irão impactar uma comunidade maior. Então, existe aqui uma projeção de 3,5 milhões de pessoas que serão impactadas indiretamente por esses projetos. E um total, né, a comunidade docente também participou de forma bem intensa nesses projetos, 323 professores diretamente envolvidos nos projetos. E nessa segunda edição, o edital 2020-2021, nós tivemos o encerramento das inscrições dia 5 de outubro, divulgamos o resultado sexta-feira passada, dia 6 de novembro, e esses projetos eles terão início em fevereiro, com duração de 10 meses. E como resultado, nós tivemos 201 propostas submetidas, divididas nas categorias A e B, lembrando que a categoria A seriam as propostas novas, que seriam contempladas com até R$30 mil, 126 propostas, categoria B com recursos de até R$50 mil, 75 mil, e aqui, né, a demanda de recurso em torno de R$6.300.000, e os projetos contemplados, 108, assim distribuídos. Então, nós estamos com um orçamento aprovado em torno de 3 milhões, 41 unidades envolvidas, sendo envolvidas em termos de coordenação, sendo um para o IEA e um para o ECAR. Mas praticamente 100% das unidades da USP, elas estão envolvidas, porque a participação é interunidades também. E aqui eu deixo, né, uma fala minha e do professor sobre o programa Aprender na Comunidade. Segundo o professor Baracá, o programa representa o oferecimento de oportunidade para o estudante de graduação da USP transferir sua prática profissional à comunidade externa, à Universidade de São Paulo, e a minha, que este programa vem somar esforços para o ensino de qualidade, colocando o estudante de graduação em contato com a sua prática profissional em um ambiente real, multi e inter e transdisciplinar. Tá? Então, a prática profissional é o foco, né, é o cerne do projeto Aprender na Comunidade. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade. Obrigada. Obrigado pela fala e pela apresentação, professora. Dando continuidade, agora eu vou passar a palavra para o professor doutor Paulo Daniel Fará, professor da FEFELESH e coordenador do projeto Cursos para Refugiados, contemplado pela Pró-Reitoria de Graduação. Boa tarde, professor. Boa tarde, Pedro, muito obrigado. Eu queria inicialmente agradecer ao professor Baracá, a professora Maria Vitória, por estarem aqui hoje com a gente, mas, sobretudo, por permitirem um projeto tão importante, né, quanto o programa Aprender na Comunidade,
no qual a gente acredita plenamente, acredita no poder de transformação, por isso a gente fez questão de incluir um debate no ciclo Universidade em Transformação, no entendimento de que ações com a comunidade promovem transformação real, né? Eu queria agradecer, claro, também a presença da professora Naomi, do professor Rubens, com os quais eu tenho certeza de que a gente vai continuar aprendendo e vendo exemplos importantes de projetos no contexto do programa Aprender na Comunidade, da Pró-Reitoria de Graduação da USP. Agradecer o Pedro e os técnicos que têm possibilitado a transmissão para o YouTube. Eu vou fazer uma transmissão, projetar alguns slides para apresentar o nosso projeto também, que é viável pelo apoio justamente do programa Aprender na Comunidade. Então, vou pedir só um minutinho aqui para fazer essa projeção. Vamos ver se tinha testado agora, estava dando certo, mas agora está tendo pequena dificuldade. Dificuldades técnicas só acontecem na hora mesmo, no teste não acontecem, mas eu acredito que agora a gente esteja visualizando. Se tiver qualquer dificuldade, peço que me avisem, por favor. Então, o nosso projeto, como foi mencionado, são os cursos para refugiados, né, língua portuguesa e cultura brasileira. Pedro, só queria que você confirmasse que a visualização está acontecendo, por favor. Sim, está ótimo. Tudo bem? Tá ótimo. Então, nós temos o projeto Cursos para Refugiados, Língua Portuguesa e Cultura Brasileira, né, com o apoio do Programa Aprender na Comunidade da Pró-Reitoria de Graduação. É um projeto, aqui a gente tem algumas imagens de aulas, tanto anteriormente ao contexto da pandemia, quanto no contexto da pandemia, e um projeto, entre outros, do Programa Aprender na Comunidade, que promove essa integração entre a USP e a sociedade e permite a possibilidade de que nós aprendamos constantemente num diálogo horizontal com refugiadas e refugiados. Aqui mais uma cena de sala de aula, né, deste projeto vinculado ao programa Aprender na Comunidade, que consiste em aulas de português e cultura brasileira para refugiados, numa abordagem transdisciplinar que envolve ensino de literatura, sobretudo de literatura brasileira, literatura africana e literatura negra, história, geografia, música. As atividades acontecem no centro de São Paulo, um lugar de fácil acesso, e também virtualmente no contexto da pandemia, com a utilização de várias plataformas. O projeto acredita no poder de transformação das atividades culturais, que são muitas, de integração, e os estudantes sempre fazem exposições em português das suas respectivas culturas. São refugiados de mais de 40 nacionalidades que participam dos cursos de língua portuguesa e cultura brasileira. Aqui a gente tem uma imagem do nosso material didático, que é produzido pela própria equipe, pelos docentes e discentes, né, nesse desenvolvimento de material didático. Alguns dos objetivos: levar o estudante da USP a aprender nas comunidades, desenvolver projetos de pesquisa, experiência com organização e desenvolvimento de cursos, e itens fundamentais como o exercício da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e da internacionalização. Vou falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre esses itens. Detalhando um pouco mais o projeto, ele envolve diversos cursos, unidades e núcleos da USP, Faculdade de Letras, Geografia e História, na FEFELEG, Faculdade de Educação, a ECA, Escola de Comunicações e Artes, Instituto de Geociências, o Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África e o Grupo Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados, né? A equipe é formada por professores e estudantes da USP, são mais de 10 professores e mais de 15 estudantes, entre a maioria estudantes de graduação, mas também estudantes de pós-graduação, e como base dessa metodologia a gente tem a transdisciplinaridade, ou seja, a compreensão de que o ensino de língua e cultura brasileira passa necessariamente não apenas pelo ensino de linguística, mas de geografia, literatura, arte, história, né? E também essa possibilidade que os estudantes da USP possam exercitar a relação entre a teoria e a prática, como Bell Hooks
e tantos outros pensadores nos ensinam sobre sua relevância. Aqui o local no centro de São Paulo, onde acontece, próximo ao metrô, de acesso fácil. Nós temos aqui algumas imagens das aulas de língua portuguesa e cultura brasileira. Aqui mais algumas imagens, então, de estudantes de diversas nacionalidades, aprendendo sobre a língua portuguesa e cultura brasileira e nos ensinando muito e constantemente sobre muitas questões linguísticas, histórias, culturais. Uma aula de literatura africana na sala de aula, muito interessante essas experiências com aulas de literatura africana, de literatura negra, com discussões sobre racismo estrutural, sobre xenofobia na sociedade brasileira, e a ideia de que o programa Aprender na Comunidade, ele se baseia nesse diálogo horizontal, essa possibilidade de a universidade e a sociedade compartilharem conhecimento. Alguns exemplos de aula, a gente tem aqui até o Pedro, né, participando dessa aula importante aqui, algumas aulas, então, demonstrando, claro, algumas discussões mais linguísticas, outras aulas discutindo música, outras aulas discutindo aspectos históricos e culturais do Brasil, algumas outras imagens, temos aqui, né, algumas imagens já nesse contexto da pandemia. Cada uma dessas pessoas, cada um desses imigrantes, refugiados, refugiadas, tem uma história pessoal fundamental, né? E tem muito a contribuir com a sociedade brasileira, que um pequeno mosaico de algumas das ações que acontecem, porque além das ações na sala de aula, a gente tem ações culturais, ações sociais importantes que acontecem, algumas confraternizações durante as refeições, nós oferecemos sempre refeições. Agora, no contexto da pandemia, a gente tem aumentado o número de refeições, tem procurado produzir entre 1.500 e 2.000 refeições por dia, no entendimento de que há, né, uma necessidade crescente de apoio, também a distribuição de cestas, máscaras e álcool em gel, né? Aqui um pouco do preparo de refeições, ou, na realidade, já da distribuição, e brevemente alguns resultados. Então, o número de pessoas impactadas diretamente pelo projeto, 600 pessoas, pelo menos 2.400 pessoas da comunidade externa impactadas indiretamente pelo projeto, cerca de 900 aulas, alguns resultados qualitativos, né, a questão da transdisciplinaridade e da internacionalização, desenvolvimento de material didático, o aprofundamento de metodologias de ensino, naturalmente a inclusão na sociedade brasileira de refugiados, né, e benefícios múltiplos para estudantes da USP, a retroalimentação das pesquisas sobre ensino de línguas, uma abordagem prática daquilo que se estuda na universidade, um enriquecimento cultural e humano bastante expressivo para a comunidade, o aprendizado da língua portuguesa e da cultura brasileira. Importante a gente recordar que no Brasil, sem o aprendizado da língua portuguesa, fica bastante difícil a inserção na sociedade brasileira, sobretudo a grupos que são constantemente vítimas de xenofobia, de racismo, de intolerância religiosa. O curso também promove melhor acesso a serviços públicos, a universidades e ao trabalho, amplia o repertório cultural sobre o Brasil e beneficia um diálogo intercultural e aprofunda esse conhecimento sobre a alteridade, né? Tanto discentes como docentes têm a possibilidade de conviver e de aprender com a alteridade. Algumas características são a diversidade, são refugiados e refugiadas de mais de 40 nacionalidades, o plurilinguismo, são muitas as línguas, então temos tanto na equipe quanto nos estudantes falantes de muitas línguas, e a gente tem procurado, por exemplo, no site do NAP Brasil África, o site hoje em dia está em 7 línguas, além de português, espanhol, francês e inglês. O site também é apresentado em Kiswahili, em Lingala e em árabe. As orientações na Bibliaspa, né, e nesse projeto, então, em parceria com a USP, com a Pró-Reitoria de Graduação da USP, é feita também de uma forma plurilingüe, a interculturalidade, sobre a qual falamos, a possibilidade de aprendermos com saberes e narrativas
de refugiadas e refugiados e de imigrantes, o que beneficia muito a sociedade e o pensamento crítico no Brasil, a possibilidade de aprender com a oralidade, com a transmissão oral de conhecimentos, e as epistemologias do Sul, que muito tem a nos ensinar. Alguns desafios, então, a xenofobia, infelizmente, né, estava crescendo no mundo a xenofobia, a gente espera que esse movimento mude e temos procurado atuar, assim como muitas pessoas e instituições, contra a xenofobia, que naturalmente é totalmente inaceitável. Os desafios, um outro desafio é o racismo estrutural, que infelizmente é enfrentado, né, especialmente por refugiados e imigrantes negros e negras, então refugiados e refugiadas da África, do Haiti, né, que vêm para o Brasil com a ideia de que aqui não haveria ou haveria pouco racismo, encontram uma outra situação, intolerância religiosa, e a necessidade de promover decolonização do pensamento, e com isso eu caminho então para o encerramento com uma imagem do nosso material didático que procura mostrar a diversidade não apenas dos estudantes refugiados, que são refugiados no curso, ou que são estudantes, perdão, no curso, mas que são professores em muitas esferas, pessoas muitas vezes com mestrado, com doutorado, com especializações, né, e que quando se modificam, quando se mudam para um outro país, precisam garantir a sua sobrevivência, então, muitas vezes, inicialmente, aceitam o trabalho que é possível, mas é importante a gente recordar que a sociedade brasileira e a universidade ganha muito com a possibilidade de internacionalização, de aprendizado com outros idiomas, com a diversidade cultural, com a interculturalidade. Então, eu queria encerrar mais uma vez com uma palavra de agradecimento, porque a Pró-Reitoria de Graduação da USP tem permitido que essa iniciativa e outras, né, naturalmente, possam continuar a promover transformação na sociedade e na universidade. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação do projeto, professor Paulo. Um projeto que deixa a gente bastante orgulhoso. E seguindo agora com o nosso debate, eu passo a palavra para a professora doutora Naomi Kondo Nakagawa, professora da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do projeto Kids Save Lives. Boa tarde, professora. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, professor Edmundo, professora Maria Vitória, professor Paulo e professor Richardo, e técnicos, funcionários, docentes, estudantes. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade e a honra de estar aqui apresentando o projeto Kids Save Lives Brasil e para toda a comunidade universitária e sociedade. E é um projeto que tem uma história muito recente, e ele está inserido agora numa iniciativa mundial, que é o World Restart a Heart. Eu vou iniciar aqui uma apresentação. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver? Ver a apresentação? Ainda não, professora. Agora sim. Tá ótimo. Eu vou colocar aqui no... Então, só aqui mostrando um pouco da nossa equipe do Kids Save Lives Brasil, que começou aqui na Faculdade de Medicina e na Universidade de São Paulo, dentro desse programa Aprender na Comunidade, tão importante e tão precioso dentro da Universidade de São Paulo. Tudo começou em 2016, quando a professora Maria José Carmona procurou o professor Bernard Bottiger, após uma palestra sobre a iniciativa Kids Save Lives, que era endossada pela Organização Mundial da Saúde, para relatar um projeto similar no Brasil chamado Aprendendo a Salvar Vidas. E ela já tinha treinado 70 crianças de uma escola por um grupo de anestesiologistas. Em 2018, quando eu me associei à professora Maria José, no final de 2017, começo de 2018, nós contatamos ambos, o professor Bernard Bottiger e o professor Federico Semeraro, e pedimos autorização para o uso desse nome, Kids Save Lives. E daí
veio o Kids Save Lives Brasil. Eles prontamente acessaram esse nosso projeto, concordaram, adoraram essa nossa participação brasileira dentro de um projeto mundial. E com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação e da Faculdade de Medicina também, esse projeto de conscientização e de primeiras ações se iniciou falando de algumas situações de emergência. Em seguida, fomos convidados, então, pelo professor Bernard Bottiger, junto com o professor Andrew Locke, a participar de um time internacional do World Restart a Heart e do International Liaison Committee on Resuscitation, para participar dessa iniciativa de que 2 mãos salvam vidas e salvam muitas vidas, milhares de vidas por ano. Essa iniciativa é apoiada pelo IUCOR e se tornou, e também por associações e sociedades relacionadas. Com suporte enorme, então, da Pró-Reitoria de Graduação da USP e da Faculdade de Medicina da USP, com imenso comprometimento dos voluntários locais, universitários, e sob a mentoria maravilhosa de alguns coordenadores, o KSLB, ele se tornou internacionalmente visto, observado e muito querido e reconhecido. O projeto ele tem a participação de professores da Faculdade de Medicina e também da Universidade de São Paulo. Alguns departamentos e disciplinas da faculdade, como anestesiologia, fisioterapia, cardiologia, emergências clínicas, neurologia, ginecologia, obstetrícia, da engenharia, preventiva, pediatria, educação em saúde, e assim como de pesquisadores, pós-graduandos, funcionários e principalmente dos nossos graduandos, os graduandos de várias áreas do direito, letras, medicina, fisioterapia, enfermagem, obstetrícia, engenharia. Então, sem eles, nós não poderíamos compor esse programa tão lindo, sendo que os objetivos capacitar graduandos da USP para que atuem como instrutores de suporte básico de vida, de atores da comunidade escolar, seja ela do ensino fundamental, médio ou superior. Democratizar esse conhecimento, capacitando os professores, as crianças, os adolescentes e os funcionários nessas situações de urgência para que eles sejam multiplicadores competentes da cultura de ressuscitação entre leigos e que aumente o número de cidadãos que sejam treinados e dispostos a ajudar nessas situações. Seria do AVC, da parada cardiorrespiratória, do infarto agudo do miocárdio, afogamento e obstrução total de vias aéreas, tanto em bebês, crianças e adultos. Promover a interação e a integração entre graduandos, docentes, pesquisadores, pós-graduandos, funcionários de diversas áreas do conhecimento com a sociedade, para que a gente concretize essa multi, inter e transdisciplinaridade em situações de emergência na comunidade. Produzir e difundir conhecimento na área, realizar parcerias nacionais e internacionais, avaliar esse processo recente de ensino-aprendizagem que está acontecendo no ambiente virtual, expandir o alcance do nosso site institucional da USP e das mídias sociais, expandir o projeto para outros parceiros nacionais e para a América Latina. Salvar vidas é uma justificativa importante. Nós sabemos que a parada cardiorrespiratória e o AVC são problemas graves de saúde pública e atingem cerca de 20% a 30% de pessoas que morrem anualmente. A incidência de parada cardiorrespiratória no ambiente fora do hospital chega a ser de 100 eventos para cada 100 mil habitantes, e é um fator independente de complicações e mortes a partir do 5º minuto do colapso da vítima. Mais do que 50%, chega a ser 60% dos casos de parada cardiorrespiratória e de AVC são presenciados por pessoas comuns, por cidadãos, nas suas residências, na sua comunidade. E observando que a cadeia de sobrevivência que ocorre na comunidade, que é identificar a situação de urgência, fazer a ligação, o pedido de ajuda, iniciar as primeiras ações para esse resgate e uso do DEA, pode aumentar as chances de sobrevida de 2 a 4 vezes e de desfechos favoráveis para a vítima, para que ela fique sem sequelas ou que seja com um menor número de sequelas ou de menor gravidade. Sabemos que o treinamento de crianças a partir de 10 anos nessas situações de emergência é obrigatório em vários países da Europa e dos Estados Unidos.
Aqui na nossa universidade, nós temos um fluxograma interno para a formação de multiplicadores, e existem duas entradas, são por chamadas pontuais, tanto para docentes, graduandos, pesquisadores, servidores, como uma outra para que os graduandos façam uma disciplina optativa com um pouco mais de recurso didático, um pouco mais para estabelecer conhecimentos, habilidades e atitudes, para que ele se torne um multiplicador, seja ele de qual área for. Esses graduandos que são treinados, eles se tornam instrutores e vão conosco às escolas para treinar esses atores da escola, da comunidade escolar. E a partir daí, partindo do princípio que esses que foram treinados se tornarão instrutores na sua residência, na sua vizinhança, na sua comunidade. O programa Kids Save Lives Brasil, nas escolas, ele depende da disponibilidade, da aceitação, da presença da diretoria, de um professor da escola. Feito isso, a escola precisa dar uma contrapartida para nós. Qual que é isso? Qual que é essa contrapartida? Ela é realizar um treinamento de 2 horas por ano para que os alunos tenham esse treinamento anualmente e que cada aprendiz manufature um manequim de baixo custo para que ele possa reproduzir isso com a sua família. São materiais recicláveis e o aprendiz, ele também, ao longo de sua vida, é chamado a treinar, a instruir mais 10 pessoas e fazer um relato de salvamento, se houver a coordenação aqui dentro da Faculdade de Medicina ou dentro da USP. Nós, desde 2018 a 2020, já treinamos mais de 4.350 pessoas e mais de 230 pessoas no ambiente virtual. E já participamos também de congressos, simpósios, eventos científicos, locais, nacionais e internacionais. E o mais importante, nas unidades escolares da rede pública. O Kids Save Lives Brasil, na Universidade de São Paulo, tem, então, essa disciplina optativa que já formou, contando agora com os últimos estudantes do ambiente virtual, mais de 120 estudantes de diversas áreas do conhecimento. Tivemos bolsas do programa Aprender na Comunidade, que nos favoreceu a ter esse apoio tanto dos graduandos. Temos voluntários também não bolsistas. E, a partir daí, nós fizemos materiais didáticos, que são desde crianças, adolescentes e adultos, para a comunidade escolar. Então, fizemos folders, fizemos 3 gibis de atividades para as crianças, a canção da ressuscitação cardiopulmonar para que as crianças menores de 3 a 5 anos possam ter esse entendimento de que há uma situação difícil, de urgência, que ela precisa pedir ajuda. E fizemos também agora um guia prático, Crianças Salvam Vidas, Kids Save Lives Brasil, com a participação de graduandos, docentes, pós-graduandos, pesquisadores, funcionários e da comunidade escolar como diretora e professor. Também contamos com alguns, além desse apoio fenomenal da Pró-Reitoria de Graduação, contamos também com o apoio da Fundação Faculdade de Medicina e da Faculdade de Medicina, e formamos agora uma parceria nacional com várias outras instituições, tanto públicas quanto privadas, mas com foco na comunidade escolar da rede pública. A contribuição do Kids Save Lives Brasil dentro da área começou em 2019, quando a gente publicou um letter para o editor, em que a gente contextualizou o entendimento de 857 participantes, sendo 25% de 7 a 12 anos e 75% de 13 a 20 anos, que são crianças e adolescentes do ensino fundamental e do ensino médio. Vocês podem ver aqui que na parte de um pré-teste, antes desse treinamento, era muito baixo a porcentagem de pessoas que tinham esse conhecimento, ou essas habilidades, ou atitudes. E isso melhorou muito após esse nosso programa. Também, recentemente, nós publicamos na American Journal of Cardiology, são 2 tipos de programas que a gente apresenta, também dependendo da disponibilidade e da possibilidade de tempo e de deslocamento das instituições.
Então, nós temos um programa curto de 40 minutos, com manequins de baixa fidelidade, que são feitos com materiais recicláveis e de baixo custo, então, portanto, e fizemos um outro programa um pouco mais longo, com manequins de fidelidade intermediária. E o que nós pudemos observar? Nós não fizemos uma avaliação de longo prazo ou sobre o impacto em sistemas de saúde, mas o que é muito importante, que nós podemos saber que cada tarefa, ela pode ser adequada para uma certa idade e não ser adequada para outra. Ou seja, algumas tarefas, elas exigem, por exemplo, um peso, uma altura um pouquinho maior do que aquele necessário. Sabemos também que algumas crianças, alguns adolescentes, algumas pessoas precisam de mais tempo para ter a oportunidade de entender, de repetir a simulação sob supervisão de instrutores, ganhar confiança no seu desempenho. E também, com aqueles manequins de baixo custo, tivemos apenas, a importância disso é a possibilidade da difusão desse tipo de treinamento com os manequins de baixo custo. Nós não seremos mais dependentes de um fator, diria que financeiro, né? E temos, então, somente o problema da liberação do tórax após uma compressão efetiva por causa da limitação do material, que é uma garrafa plástica que tem o seu poder retrátil muito limitado. E tem um embasamento de princípios legais, isso que nós fazemos. A ressuscitação cardiopulmonar, ela não está ligada a uma legislação brasileira específica, como a lei do bom samaritano, que existe em vários países, que possa proteger os cidadãos que prestam assistência voluntária de emergência às vítimas de qualquer tipo de emergência, que tenham a intenção de ajudar, que não esperem compensação financeira ou promocional, que não tenham malícia ou desvio de conduta, nem maldade ou negligência. Mas, por outro lado, nós temos uma ação que, se não socorrer a vítima, ela é pautada na lei como crime de omissão de socorro, conforme o Código Penal brasileiro. É crime deixar de prestar assistência à criança abandonada, extraviada, pessoa inválida, ferida, ou desamparo, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública. Ou seja, todo cidadão não precisa ter a certificação para realizar a checagem de responsividade, a chamada de ajuda, as compressões torácicas efetivas e até o uso do DEA, para até receber a chegada do serviço médico de emergência, o serviço médico avançado, que possa tomar conta da situação. Isso segundo as instituições associativas e acadêmicas internacionais. Ou seja, o cidadão precisa agir, ele precisa responder também pela sua missão e não pelo eventual resultado. Também o nosso projeto tem tido um grande apoio, e ele está em projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado, sob o número 310 de 2019, para a criação de uma semana de conscientização e capacitação de pessoas leigas para identificar e agir inicialmente nessas situações de urgência. Apesar de ter uma lei federal, denominada Lei Lucas, em que ela abrange 33% dos professores e funcionários de escolas de ensino infantil e básico, que devem ser capacitados anualmente. Então, assim, esse projeto de lei que está na LESP, ela promove para todo cidadão esse acesso. Também podemos contar como impacto na sociedade o recebimento do prêmio Ian Jacobs, por esse grupo de colaboração internacional, que é o World Restart a Heart, foi oferecido pela American Heart Association, sob a liderança do professor Bernd Böttger, falando que liderança, conhecimento, colaboração, motivação e ética inspiram o mundo. Mas, mais importante para o Kids Save Lives Brasil, é o impacto que teve a Bianca, uma graduanda da USP, que foi treinada pelo Kids Save Lives Brasil e salvou seu avô. Esse depoimento traz para a gente que é impossível quantificar o valor de uma vida salva. Dentro desse nosso programa Kids Save Lives Brasil, do Aprender na Comunidade, a gente teve o apoio institucional fortíssimo da Pró-Reitoria de Graduação e da Faculdade de Medicina. Contamos com liderança, coordenação e objetividade do time, principalmente pela participação colaborativa, um trabalho de time, de voluntários e de bolsistas motivados.
A gente sabe que a satisfação, tanto de instrutores como de aprendizes, é muito poder refletir sobre isso, porque a gente sabe que tem muitos desafios, mas também muitas oportunidades, alegrias e satisfação pessoal e profissional com esse tipo de trabalho, de programa do Aprender na Comunidade. Metas futuras que a gente pretende, baseado no que tem o World Restart Heart, e também com a experiência do Kids Save Lives Brasil, que a gente precisa fortalecer essa interação e integração entre a universidade e a sociedade, construindo esse time, esse trabalho de time entre graduandos, docentes, funcionários e a comunidade, os atores da comunidade escolar, como cidadãos competentes e dispostos a ajudar vítimas na comunidade. Expandir a capacitação de para que pelo menos um membro de cada família seja competente. A gente sabe que crianças a partir de 4 anos podem checar a situação de urgência e pedir ajuda. Crianças a partir de 10 anos podem realizar, inclusive, compressões torácicas efetivas. E crianças a partir de 12 anos podem, inclusive, usar o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Construir parcerias nacionais e internacionais que elas sejam produtivas, duradouras e comprometidas com o que é o programa Aprender na Comunidade, com respeito, confiança, conhecimento, liderança e ética. Implementar a produção e difusão do conhecimento na área. Eu gostaria de terminar aqui a apresentação com este filme que foi feito com as professoras e com os estudantes de 3 a 5 anos da Escola Josafá Tito Figueiredo, uma escola municipal de Guarulhos. Para falar de ressuscitação cardiopulmonar. Era uma vez uma pessoa comigo, era uma vez uma pessoa comigo, que não podia perder. Quando eu achava que eu ouvia, quando eu achava que quando eu morri, não podia. Não podia despertar. E pedir ajuda, tem que pedir ajuda, para solucionar. Na terceira, tantos falam de lá. Na terceira, e uma melhor figura. Sente, chora, sente. Se vai na boca, se tem uma mulher, é porque fica. Se tem uma mulher, é porque fica. Não sei se ela não vem aceitar, mas se não respira, porque está mas se não respira, porque está começar a ressuscitar e as confessões se iniciar. Então, eu queria agradecer, muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigado, professora, pela apresentação desse projeto super importante, muito lindo de ver. Esse vídeo no final foi muito bonito mesmo. Agora vamos passar para a última fala de hoje,
E eu passo a palavra para o professor doutor Rubens Russomano Ricciardi, professor da Faculdade de Ribeirão Preto, da USP, e coordenador do projeto Música Criança, que também faz parte do Aprender na Comunidade. Boa tarde, professor. Está fechado o seu áudio. Alô? Estão me ouvindo agora? Sim. Boa tarde a todos. Por uma questão técnica, até pela sugestão do professor Edmundo, eu passei no e-mail o link onde a gente pode ver um trabalho do USP Música Criança. Se o professor Paulo e a professora Naomi aí podem abrir para mim aí no e-mail, eu passei até para o Paulo Fará também no Messenger, porque eu não tenho condição técnica de inserir o link aqui na transmissão, só para que os que estão nos acompanhando possam conhecer de fato a atividade das crianças, né? Se vocês conseguirem aí, ou eu posso... É possível? Com prazer. Claro, professor, é possível. Então, vamos inserir agora e depois eu falo. Você gostaria que passasse o vídeo em si ou que deixasse o link aqui? Eu acho que o vídeo é importante, como a professora Naomi fez, é importante o vídeo. Ele é muito curtinho, é 3 minutos. E aí depois eu falo para primeiras ver como que é o resultado e depois eu falo sobre o projeto, fica mais claro, inverteu. Tá certo. Vamos experimentar. Obrigado, professor Paulo Fará. Vamos experimentar, é só porque às vezes o vídeo... Eu sem testar antes não funciona. Estou com ele aberto. Está com ele aberto? Se puder, eu agradeço. Como eu estava abrindo aqui ele. Muito obrigado. Só um minutinho.
Pronto. Solicitação do professor Rubens, ele vai começar a falar. Professor Rubens, como eu acho que o áudio para a gente ficou cortado a partir de um determinado ponto do vídeo, eu acho que o professor Rubens caiu, acho que ele caiu. Aparentemente a conexão do professor Rubens foi cortada um pouquinho, ele deve já retornar. Retornou, ótimo, bem-vindo. Seu microfone está mutado, professor. Pronto, agora deu certo? Sim. Maravilha. Bom, gostaria de agradecer, então, ao professor Edmundo Chada Baracate, a professora Maria Vitória Lopes Badra Bentley, gostaria de cumprimentar a professora Naomi, o professor Paulo, o nosso aluno que está aí conosco. É uma alegria grande poder estar participando. Só lembrando que a minha unidade é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, né? E o projeto é USP Música Criança. A gente pôde assistir um trabalho do nosso núcleo de São Joaquim da Barra. Eu gostaria de falar rapidamente, né, dado o avançado da hora, sobre o que é a USP Música Criança. Antes de mais nada, é muito importante, né, inclusive lembrar a importância do trabalho do professor Edmundo Baracate, professora Maria Vitória, frente à Pró-Reitoria de Graduação, porque eles estão realizando uma atividade extramuro, atrelado à atividade de ensino. Isso é muito importante, é o que eu chamo de uma atividade de extensão não alienada, ou seja, é a extensão com o ensino, com a pesquisa, e é muito importante que uma pró-reitoria protagonista dentro da universidade, como é a da graduação, possa ter essas atividades, né? Porque é a Universidade de São Paulo, Universidade Pública Gratuita, prestando serviços e, ao mesmo tempo, o trabalho elaborado em sala de aula, ele é levado para as comunidades numa interação social muito importante. Então, eu considero pessoalmente, independente de eu fazer parte do projeto, o projeto Aprender na Comunidade, os mais importantes historicamente dentro da Universidade de São Paulo, e é um modelo a ser seguido, porque esse é o verdadeiro educação, formação profissional, formação crítica e profissional, né, dos nossos alunos de graduação, atuando junto à comunidade. E o projeto USP Música Criança, a gente já tem agora, os poucos anos que ele já está sendo praticado, nós temos resultados que são muito interessantes. O primeiro resultado é o de segurança pública. Essas crianças em regiões vulneráveis que têm uma atividade musical, elas não são cooptadas para o crime, elas se tornam crianças com uma segurança social muito mais forte. Então a gente resolve, né, fazendo aulas de música nessas comunidades, é uma melhora considerável da educação, da segurança. Nós temos, por exemplo, o projeto Música nas Escolas de Barra Mansa, que é similar ao nosso. Eles reduziram a criminalidade na cidade da faixa etária dos menores de idade em mais de 90%, para vocês terem uma ideia. Então, nós temos uma internacionalização, porque as crianças que tocam música, que leem as partituras, elas aprendem, assim, de maneira muito espontânea, o latim, o alemão, o italiano, o francês, são línguas naturais da música, né? Então, elas já são internacionalizadas, elas já aprendem obras de compositores dos mais diversos países, além do repertório brasileiro. Trabalha a questão da disciplina, as crianças aprendem a ter uma disciplina, a ter também um respeito hierárquico, então elas acabam atuando em sociedade, em trabalhos coletivos de modo muito mais fluentes, e o rendimento escolar nas outras matérias da escola também sobe bastante, né? Nós temos não só o trabalho prático teórico com essas crianças, né? Na mais tenra idade, a gente tem trabalhado desde os 6 anos
de idade, as crianças, até a faixa etária pré-vestibular. E aí a gente trabalha não apenas com a questão da execução e interpretação, né, que seria a praxis e a teoria, os fundamentos da música, mas também os fundamentos poéticos, o experimento da linguagem, né? Nós vivemos uma época em que existe o esquecimento da linguagem, do trabalho do autor que elabora a obra de linguagem. Então isso é muito importante para ter alternativas fora da indústria da cultura, porque a indústria da cultura ela é pobre de linguagem, né? É o que o professor Paulo Freire falava, da invasão cultural. Você tira o que a sociedade tinha de original, você tira um conhecimento da beleza, da grande arte, e você coloca ali apenas um produto para ser consumido, desprovido de espírito crítico, né? Chamado invasão cultural. Então a gente tem uma atitude de resistência, a gente trabalha com as crianças os repertórios da linguagem universal da música, e trabalhamos também com repertórios verdadeiramente populares e não da indústria da cultura. E com isso, você cria uma possibilidade de emancipação na formação dessas crianças, né? O USP Música Criança, ele também trabalha com outros projetos contemplados pelo Aprender na Comunidade. Fazemos parceria com o professor Ivan, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde a gente tem no posto de saúde dele, da Vila Lobato, aulas de música com os nossos bolsistas lá. E temos também um trabalho que vai se iniciar agora com o professor Hugo Torinho, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, na 3ª Companhia da Polícia Militar, né? Aqui em Ribeirão Preto a gente tem atuado nos postos de saúde, agora estamos pretendendo trabalhar na Polícia Militar, porque tem um espaço físico excelente, né? Junto com o tatame amigo, né? As crianças vão ter aula de judô, de esportes, e vão ter aula de música. Então essa confluência é o que resolve, porque esporte e arte, especificamente a música, são os melhores caminhos para boa educação das crianças, né? E nós somos abertos a parcerias público-privadas. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem atuado praticamente só com o apoio da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nos postos de saúde, mas, por sorte, no nosso polo de São Joaquim da Barra, com o mecenato do Carlos Alberto Nicolau, que é onde vocês puderam até ver o vídeo do birimbau das crianças de São Joaquim da Barra, conseguimos desenvolver um trabalho extraordinário. Então, o USP Música Criança, ele abre possibilidade não só dos nossos bolsistas de graduação estar atuando, mas também da gente integrar ex-alunos, alunos mais experientes, inclusive aqui em Ribeirão Preto a gente até a esperança, né? Nós temos até uma candidata aqui a prefeita, a professora Sueli Vilela, que já foi nossa reitora, que acompanha o projeto, quem sabe ela se torna prefeita, nós podemos ter até uma boa interface com a prefeitura municipal da nossa cidade, que até hoje não foi possível. Mas a ideia é essa, é levar uma formação musical da mais alta competência técnica artística, e não apenas prático, mas também poético, ou seja, inventivo com essas crianças, e que por meio da música a gente faça um trabalho de emancipação social, né? Um trabalho de refinamento do gosto. E essas crianças, se elas não forem depois profissionais da música, com certeza vão ser médicos, advogados, vão ser engenheiros, as mais diversas profissões vão ser diferenciadas, porque desenvolveram uma questão poético-estética, desenvolveram uma questão do gosto, desenvolveram uma reflexão crítica sobre a linguagem da arte, né? Então, nesse sentido, o projeto USP Música Criança, agora contemplado novamente, pelo que eu agradeço, esse brilhante edital do Aprender na Comunidade, ele está aberto, nós estamos começando e a gente precisa de parceiros não só dentro da universidade, mas parceiros externos também. Então fica aqui dado também a nossa solicitação, que nós estamos abertos ao diálogo para a gente poder incrementar. Por quê? A gente precisa comprar instrumentos, nós precisamos ter, além dos nossos alunos bolsistas, também profissionais mais experientes juntos para ter uma interação, né, ao lado ainda dos professores, para realmente a gente conseguir atender uma grande quantidade de crianças. Em São Joaquim da Barra, atendemos mais de 300 crianças já, fazendo uma verdadeira revolução, não só na vida delas, mas da família e da comunidade. E em Ribeirão Preto a gente espera aumentar esse número, porque é um projeto que pode realmente ter um impacto importante nas comunidades em que ele é aplicado. Então, esse é o projeto USP Música Criança, agradeço a atenção.
Obrigado, professor. Desculpa o meu erro na hora de falar o nome da unidade, eu estava pensando em FEFECLERP e me embaralhei na apresentação. Bom, e a gente encaminhando agora para o final do nosso debate, e antes de passar as perguntas, gostaria já de agradecer pelas interações que a gente teve no chat do YouTube. Obrigado pelas perguntas, pelos elogios e pelos comentários, como o da Claudine Melo, da Etnoeduc, que disse: é uma contribuição de mão dupla. A universidade pode colaborar com a comunidade nas suas várias especificidades e a comunidade humaniza a universidade. São estudantes agindo e avaliando sua praxis. E também o comentário do Fábio Yoshimitsu Nakamura, que disse: agradeço pela riqueza, pela sapiência apresentada pelos presentes na mesa de debate. Riqueza se perpetua por esta e futuras existências. Obrigado. Então, esses são só alguns dos comentários que a gente recebeu, e para a gente ver como são importantes essas iniciativas. Então, parabéns à USP pelos projetos e parabéns a todas e todos os envolvidos no evento. A gente tem aqui algumas perguntas selecionadas, eu vou fazer 3 delas de uma vez e abrir para respostas e comentários das professoras e dos professores aqui presentes. O Arthur Oriel pergunta: como a universidade pode promover ainda mais estas iniciativas? Nas palavras de Bell Hooks, como um catalisador que convida a todos a se tornarem mais engajados. A Sandra Silva pergunta: como podemos saber mais sobre esses projetos fundamentais? É possível a participação de voluntárias nos projetos? E, por fim, o Tiago pergunta: como o curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira projeta suas ações para o pós-pandemia? Muda algo substancialmente no teor dos projetos e ações adotadas? Então, agora, gostaria de abrir para as professoras, para os professores, professora Edmundo, professora Maria Clara, professora Naomi, professor Paulo, professor Rubens. Quem quiser comentar, está aberto. Talvez os professores que apresentaram responder a essas participações voluntárias, apenas a título de sugestão, e o professor Fará falar também sobre o pós-pandemia, acho que é importante. Se quiserem, se alguém preferir iniciar, fique à vontade. E acho que essa pergunta sobre o pós-pandemia, ela cabe ao nosso projeto, mas acho que cabe a todos os projetos. Então, quem quiser comentar, mas se alguém preferir iniciar, fique à vontade. Professor Paulo, posso tentar responder? Em relação ao voluntariado, o nosso projeto ele é muito aberto a esse voluntariado. O que a gente pede é que as pessoas passem, os graduandos, por essa disciplina optativa, ou pelos chamamentos pontuais, ou por treinamentos virtuais que a gente está fazendo com o Brasil inteiro, para que isso possa ser multiplicado. O que a gente gostaria que houvesse? Um comprometimento de instituição, porque não como pessoas, porque pessoas a gente não pode garantir esse treinamento, essa abordagem que vai ser feita com a criança, com o adolescente. Então, é importante ter uma responsabilidade nessa ação. Então, o que a gente sugere é que, dentro da Universidade de São Paulo, sim, é possível participar do nosso projeto. Em relação à pós-pandemia ou durante a pandemia, esse ano de 2020, nós tivemos uma atualização das orientações dos guidelines da American Heart Association, do European Resuscitation Council, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em relação às mudanças. Então, por exemplo, a checagem de respiração, ela não está sendo feita aproximando-se da vítima, mas sim somente observando. Então, todas essas modificações a gente tem dado. O que importa é uma sistematização muito simples que até uma criança pode fazer. Ou seja, conforme a faixa etária, conforme as possibilidades
físicas da criança, ela pode fazer, sim, desde o reconhecimento da situação de emergência até chamada de ajuda e os mais adiantados, chegando ao, vamos dizer assim, o mais avançado. Mas é direito do cidadão saber. E a partir que ele obtém o direito, ele teria o dever de não se omitir numa situação de urgência. Ou seja, ele pode salvar vidas. É esse o conteúdo do nosso programa. Obrigada. Professor Paulo, professora Maria Vitória, vocês têm algo a comentar? Professor Rubens também? Só foi comentado como conhecer os projetos, aprender, né, que estão sendo desenvolvidos, né? Nós temos uma página, eu vou tentar colocar aqui o link no chat, uma página da Pró-Reitoria, que estão listados, e cada um tem uma pequena homepage, né, de todos os projetos até agora aprovados, né, e nós vamos atualizar com os novos também, tá? Eu acho que eu disponibilizei aí o link. Só isso, professor. Muito obrigado, professora Maria Vitória. Não sei se professor Baracá ou professor Rubens prefere comentar antes, senão eu tenho alguns comentários a fazer também. Eu gostaria só de comentar sobre a questão da pandemia, né? Está sendo um sofrimento enorme, porque, por exemplo, a gente traz as crianças também para fazer concertos com a USP Filarmônica, e a atividade musical sinfônica, ela é essencialmente presencial. Nós montamos cada criança em casa gravando, mas isso daí é claro que não é a atividade de fato que elas deveriam estar fazendo. Então, acho que das áreas mais prejudicadas de todas pela pandemia é a música, né? Todos os nossos departamentos de música do Brasil inteiro estão sofrendo incrivelmente. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar, inclusive nós temos aí grandes médicos aqui na nossa sala, da gente ter medidas preventivas, todo mundo faz o teste, para tentar, aos poucos, voltar, pelo menos para a gente fazer concertos de transmissão de internet. Não precisa ter público, mas que a gente possa se reunir para poder viabilizar essas atividades. Então, isso já falei até com o nosso diretor, professor Mulato, na última reunião nossa aqui da Filosofia de Ribeirão Preto, de levar isso para a reitoria, para que as atividades coletivas voltem, pelo menos sem público, mas que elas não deixam de ocorrer, né? Para viabilizar essa atividade, porque essas crianças e mesmo nossos alunos de graduação estão perdendo parte mais importante da formação deles, que é justamente não se reunir, porque nós somos aglomerados. Música, arte, ela é coletiva, ela é aglomerada, então nós temos que tentar superar de alguma maneira mais um ano, como foi 2020, nós não vamos resistir, eu acho. Inclusive é uma discussão que está tendo na Europa, da importância da gente voltar de alguma maneira para que as atividades não sejam interrompidas. E quanto à questão do voluntariado, o USP Música Criança, veja só, ele não é um projeto de recreação, de só uma coisa lúdica, vai lá, brinca, não. É um trabalho de formação, e nós trabalhamos com a criança já com todos os critérios da arte, porque a música, dentre todas as atividades intelectuais humanas, junto com o esporte, inclusive, é a que mais pode ser desenvolvida na mais tenra idade. Por exemplo, o teatro tem que ser já depois da adolescência. O teatro muito precoce não é aconselhado para as crianças, mas a música não. Para tocar violino, para botar o dedinho na corda, tem que ser com 5, 6 anos de idade. Né? Então, nós precisamos de profissionais da mais alta competência. Os nossos alunos de graduação que são selecionados são de excelência, mas é importante também a gente ter esses monitores que são profissionais já mais experientes interagindo. Inclusive, estamos aguardando uma abertura da PCN da pós-graduação, para a gente ter um programa de pós-graduação para interagir a pós-graduação também nesse projeto, seria muito importante. Mas daí a necessidade das parcerias público-privadas ou público-público,
públicas, as prefeituras municipais aqui da região, outras entidades. Em São Joaquim da Barra nós temos uma parceria com a maçonaria local, né, a loja Jorge Lolo. Então, a gente gostaria de estar aberto justamente para poder ter mais profissionais, para que o projeto possa ter não só qualidade, mas quantidade, porque ele tem um potencial realmente de atingir centenas até milhares de crianças. Por isso que é muito importante o trabalho do profissional de alta qualidade, né? Voluntário, se ele atender, digamos, esse quesito da alta qualidade profissional, porque realmente não é uma brincadeira, né? Agora, o que a gente trabalha com os voluntários, que tem sido muito importante, são as assistentes sociais, por assim dizer. Lá em São Joaquim da Barra, temos uma Maria que faz tudo, que faz o diálogo com a sociedade. Aqui em Ribeirão Preto nós temos também a líder da comunidade do bairro que interage, né? Inclusive é uma pena, viu, professor? A USP não tem a graduação de serviço social, faz falta. A gente precisava ter uma graduação de serviço social na Universidade de São Paulo. Nós não temos, e para esse projeto, eu acho que do Aprender na Comunidade como um todo, o serviço social poderia prestar, porque a gente está assim, com os voluntários do serviço social que nos ajudam muito, tá? Então acho que deu para responder um pouco aí, se os colegas quiserem completar. Posso, professor Paulo? Com certeza, professor, por favor. Para deixar o senhor finalizar depois, mas com relação, eu vou começar a deixar a primeira pergunta por último. A USP tem um plano de retomada das atividades. Saiu agora a oitava anotação, vamos dizer assim, no plano de retomada das atividades. Em estando na zona azul, a liberação vai aumentando. Então, se a evolução da pandemia seguir como está, nesse ritmo decrescente, se realmente isso acontecer, nós não tivermos nenhum pico até o final do ano, há uma tendência de que as atividades presenciais passem a ser mais liberadas. Mas eu gostaria de reforçar aqui, o professor Rubens colocou, nós somos de aglomerações. A Universidade de São Paulo, assim como quase todas no Brasil, são universidades presenciais. A USP, por excelência, é uma universidade de pesquisa presencial, que transfere os conhecimentos adquiridos nas suas pesquisas para a excelência do ensino de graduação. Mas a aglomeração com distanciamento. É curioso falar isso, né? A aglomeração, vamos fazer aglomeração, mas tem que ter distanciamento, 1,5 metro, é um círculo. Então, isso realmente tem que ser seguido, e a prevenção. Isso nós não podemos nos furtar. Curso de serviço social é muito interessante, mas aí eu devolvo para os professores, os diretores, que achando que há realmente a necessidade, eles devem organizar. Eu acho que a Pró-Reitoria está aberta a tudo isso. E com relação à primeira pergunta, eu acho que é uma pergunta institucional. A universidade, eu vou falar especificamente da Universidade de São Paulo, como universidade pública, que é mantida com recursos públicos da população do Estado de São Paulo, é uma obrigação nossa, como está colocado num eixo importante da atual gestão da reitoria da USP e, por via de consequência, da Pró-Reitoria de Graduação, é a relação com a sociedade. Então, nós temos a obrigação de devolver quem nos mantém, vamos dizer assim. Nós devemos a quem nos mantém. Então, o que a universidade pode fazer? Transmitir os seus conhecimentos para a comunidade, como foi mostrado pela professora Vitória. A comunidade é sensu lato, vamos dizer assim, em todas as suas variantes. Então, nós temos que devolver isso para a sociedade. E como a Pró-Reitoria faz? Através do programa Aprender na Comunidade. Nós temos programa de inovação e empreendedorismo, que também
ele perpassa os seus conhecimentos para a comunidade, tem um caráter transdisciplinar também. E existem outras atividades da universidade, as atividades de extensão universitária, que são muito bem desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, que também levam conhecimentos para a comunidade, de uma maneira geral. A própria Pró-Reitoria de Pesquisa, haja vista essa atividade que nós estamos aqui hoje. Então, os resultados das pesquisas sendo transmitidas também para a sociedade. Esse é um papel nosso como universidade pública, mantida por recursos da população do Estado de São Paulo e gratuita. Então, nós temos que ter programas de sustentabilidade, tendo em vista que a USP está aumentando a inclusão. No vestibular desse ano agora, 2021, nós vamos ter 50% de estudantes de escolas públicas adentrando na Universidade de São Paulo. Então, além dessa relação com a sociedade, o outro relacionamento importante é garantir a sustentabilidade aos estudantes que vão, se Deus quiser, fazer parte da nossa sociedade. 50% de estudantes de escola pública, 30% das nossas vagas destinadas ao SISU, ao Enem, e não é que a USP usa parte da nota, como outras instituições. A USP tem como forma de ingresso, além da FUVEST, o Enem. Então, só para mostrar o papel institucional que nós temos que desempenhar também. E a Pró-Reitoria de Graduação, ela faz parte da reitoria da USP. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar, professor Paulo Fará. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Baracá. Eu acho que as perguntas foram muito bem respondidas todas, né? Talvez eu só complementaria um pouco. Em relação à primeira pergunta, foi mencionada a Bell Hooks, né, e no livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, ela critica essa falsa dicotomia entre teoria e prática e apresenta a teoria como uma prática libertadora e lugar de cura. E eu acredito, de fato, nessa possibilidade de a universidade também promover cura e promover transformação, e é nessa parceria entre universidade e sociedade, tão bem destacada pelo professor Baracá, professora Maria Vitória, entendo por todos aqui que apresentaram seus projetos, que a gente percebe esse poder de cura e de transformação. Também procurei destacar um pouco na minha apresentação os benefícios gerados para os estudantes da USP, né, que passam a entender também a importância dessa relação com a sociedade. Eles entendem que estar dentro de uma universidade nunca pode significar estar desvinculado da sociedade na qual essa universidade se insere. Em relação à segunda questão, sobre voluntariado, tenho certeza de que para todos os projetos é muito bem-vindo, né? Falo também do meu, assim, acho que quanto mais voluntários e voluntários, melhor. Claro que há toda uma preocupação com a qualidade, com o comprometimento, com o envolvimento, e rapidamente a gente tem 3 braços principais, um de educação e pesquisa, um de ações culturais e um de ações sociais, e há necessidade de voluntários e voluntários para todos eles. Então, o voluntariado é muito bem-vindo, e o voluntariado é uma das formas de exercer cidadania, cultura de paz, e também de assegurar o funcionamento mais amplo dessas iniciativas todas, né? E, por fim, em relação ao contexto pós-pandemia, eu acho que é importante citar que, nesse contexto atual da pandemia, infelizmente, refugiadas e refugiados e imigrantes em geral são muitas vezes, mais afetados do que outros grupos, são especialmente vulneráveis, né? Tem uma vulnerabilidade que é geral à sociedade brasileira e à sociedade mundial, num contexto de pandemia, né, com o qual a humanidade tem procurado lidar, mas tem alguns contextos complicadores, por exemplo, a questão da língua. Então, a informação que chega para a sociedade civil brasileira não é a mesma informação que chega
a refugiadas e refugiados. É um grande desafio que eles consigam entender tantas informações, tantas ideias diferentes, sobretudo num contexto, em um governo federal que prejudica bastante a transmissão dessas informações. Então, no caso do nosso projeto, a gente tem um grupo no WhatsApp de orientações em várias línguas, explicando um pouco as questões que aparecem relacionadas à pandemia e organizando também ações sociais, ações culturais e educativas. Mas é importante ressaltar que se trata de uma população que tem dificuldade de acesso à internet, que tem algumas dificuldades, para além, muita dificuldade de acesso a serviços públicos, porque quando uma pessoa vai para um serviço público no Brasil com outra língua, com uma dificuldade, com entendimento parcial da língua portuguesa, isso dificulta bastante. Então, nesse sentido, a internacionalização ela é fundamental para promover mais integração e inserção na sociedade. Então, eu queria só encerrar minha fala agradecendo mais uma vez, dizendo quanto esse programa Aprender na Comunidade da Pró-Reitoria de Graduação da USP ajuda, né, a fortalecer, a promover todas as iniciativas, entre as quais os projetos que apresentamos hoje, mas todos os projetos apresentados pelo professor Baracá e pela professora Maria Vitória, e dizer que o ciclo em transformação continua, tem uma programação ainda até meados de dezembro, e hoje a gente inicia um curso em parceria com o Instituto de Estudos Avançados, com o nosso grupo de diálogos interculturais, que se chama Diálogos Interculturais, Migração e Mobilidade, com a participação de professores de 8 países. E tenho certeza de que falo por todos aqui, continuamos à disposição para falar mais sobre o programa e os projetos. Não sei se vocês querem ter algumas falas finais, fiquem à vontade. Eu gostaria só de comentar rapidamente o que o professor Baracate disse. Posso? Professor Baracate, nós estamos, assim, muito, por conta da internet, muito em sintonia com o que se está sendo, com o que se faz na Europa, em termos desse retorno pós-pandemia, né? Com certeza, o distanciamento existe, porque veja só, o palco de um teatro, como nós temos aqui em Ribeirão Preto, Teatro Pedro II, o nosso Teatro do Campus, ele é muito maior que uma sala de aula, na verdade, né? Então, nós conseguimos, com facilidade, trazer várias pessoas juntas, dezenas delas, com esse distanciamento, e a gente poderia, com o apoio da reitoria, aplicar testes também, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais ousado. Eu acho que o ano de 2020 foi um ano, assim, muito triste. Eu penso muito nos alunos, nas nossas crianças. Esse isolamento não colabora para a formação deles, né? Então, quem sabe agora a gente tendo uma atitude, né? Inclusive, eu já falei isso com a nossa direção da nossa unidade aqui, tão bem comandada pelo professor Mulato, da gente ter testes. Acho que a USP tem conhecimento, know-how para fazer isso, para a gente saber quem pode estar ali participando das atividades, mas que o 2021 seja um ano, de alguma maneira, de algum retorno, né, para as nossas crianças, do USP Música Criança, né, no Aprendendo na Comunidade, e também na atividade de graduação. Quando eu falei do assistente social, porque o serviço do assistente social no nosso projeto foi muito importante e foi voluntário, foi um comentário assim espontaneamente. Eu nem tinha planejado falar disso, mas a gente sabe que existe na USP, inclusive eu faço uma crítica a alguns colegas e mesmo a alguns setores até da faculdade, da universidade como um todo, que eles falam assim, primeiro a gente precisa organizar o que tem, né? Primeiro vem a ordem e depois vem o progresso. Eu acho que uma das frases mais equivocadas da história da humanidade é a tal de ordem e progresso, que está errado. É progresso e ordem, né? Muitas vezes a gente tem que dar um passo para frente primeiro, porque se você não vai para frente, você não tem o que organizar. Então, por exemplo, a USP, ela pode crescer em algumas áreas, né? Inclusive todo mundo fala, não, um momento que o governador coloca o PL 529, com o seu artigo 14º, que quer destruir a universidade, nós estamos na contramão disso tudo, não é para pensar em crescer, mas eu acho sempre assim que na crise, né, que é o momento de decisão, a gente poderia ter um passo nesse sentido. Então, quem sabe um dia a gente tem a possibilidade desse curso que, para o perfil do Aprender na Comunidade,
Eu sinto que o serviço social pode ser muito importante justamente para ter uma interface mais efetiva com a comunidade. É só isso, foi meu comentário. Obrigado. Obrigado, professor Rubens. Alguém mais tem mais algum comentário para a gente encerrar? A gente já passou um pouquinho do nosso tempo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, está aberto, senão eu vou encerrar o nosso debate. Bom, acho que ninguém quer falar mais nada, então eu queria agradecer às professoras, aos professores pela fala, pelo debate, com certeza muito enriquecedor para todo mundo. Agradecer também à USP e a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela atenção e uma ótima tarde a todos vocês. Muito obrigado a todas e todos. Forte abraço, professor Baracá. Professor